Oi, gente, programa da Regina entrando no ar, muito boa noite. Vocês já sabem, né? Toda quarta-feira, às 20 horas, um episódio inédito espera por você. Porque aqui jornalismo e entretenimento andam juntos, do jeito que vocês mais gostam. Aproveitem e entrem no canal da Regina Lima, se inscrevam, né? Porque o programa da Regina tem um patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, ambientes lindos e modernos nas lojas da Avenida Plínio Brasil Milano 1689, Avenida Ipiranga 7630 em Porto Alegre e também na Rua Liberdade 46 em Canoas. E claro que eu tenho que falar da Via Pádova, móveis e decoração, que é onde nós estamos agora, né? Que fica no segundo andar da Avenida Ipiranga 7630, aqui na Simoneto também, Grupo Duarte. Simoneto e Via Pádova, elegância e sofisticação para o seu lar. Tá na hora da gente falar aqui com o Dr. Gilberto Laorgue Nunes, ele que é o nosso cardiologista intervencionista, né, que vocês conhecem bem aqui do canal da Regina Lima e sempre traz informações super importantes e muitas coisas que às vezes a gente nem imagina, né, novidades, enfim, porque ele está sempre em todos os congressos, ele está sempre em tudo que é lugar. Doutor Gilberto, a gente falou na semana passada sobre como a inteligência artificial pode auxiliar, né, nos exames, enfim, tratamentos e tal. E a gente falou dos exames mais simples, né? Isso. Hoje a gente vai falar daqueles mais complexos. Vamos começar dizendo que exames seriam esses. São basicamente os exames de imagem, que é o ecocardiograma, a tomografia, a cintilografia e o próprio cateterismo cardíaco, né? Então são exames que são feitos geralmente numa fase posterior de investigação, depois que a gente faz os exames básicos que nós conversamos no outro programa, e o que está sendo feito com a inteligência artificial é inserir ela dentro desse protocolo de análise, de maneira que a gente possa, de novo, o mesmo objetivo que nós comentamos antes, aumentar a acurácia do diagnóstico, acertar mais os diagnósticos, certo? Então isso tem sido feito, por exemplo, na análise das imagens da tomografia. Então, além da interpretação do médico visualizar as imagens, existe uma análise automática que é feita pela inteligência artificial. E, a exemplo do que a gente viu nos exames mais simples, isso auxilia o médico a acertar mais o diagnóstico, a ser mais fidedigno na análise que é feita. Tá, mas não muda nada, por exemplo, na forma de fazer o exame. O que acontece é que ele te traz mais informações. É no processamento posterior, né? E nos permite fazer coisas, por exemplo, que até pouco tempo atrás eram impensáveis. Por exemplo, existe uma análise que é feita, por exemplo, no cateterismo cardíaco, em que além da imagem que a gente vê, o grau de obstrução, etc., existe uma análise em que a gente analisa o fluxo de sangue através de uma obstrução na coronária. Então, se esse fluxo ele é reduzido, significa que essa obstrução é importante. Até bem recentemente, esse tipo de análise necessitava ser feito com outro dispositivo que a gente utilizava durante o cateterismo cardíaco. Isso agora, por causa da inteligência artificial, ele pode ser feito nas imagens angiográficas do cateterismo, sem a necessidade desse outro dispositivo para fazer essa medida específica. E o mais incrível, pode ser feito na tomografia, antes do cateterismo, de uma maneira totalmente não invasiva. Então, a gente consegue, por exemplo, fazer uma análise não só da imagem, mas também da funcionalidade de uma obstrução pela tomografia, de maneira totalmente não invasiva, de maneira que quando esse paciente chega para fazer o cateterismo, que é um exame invasivo, a gente já tem muito mais informação e a gente pode ir direto ao ponto, como se fala, né? A gente já sabe que essa obstrução que a tomografia mostrou e avaliou funcionalmente, bom, essa tem que ser tratada. Em termos práticos, o senhor falou antes aí, antes a gente precisava de um outro equipamento, por exemplo, né, para fazer o exame. Em termos práticos, quanto a gente ganha de tempo, de rapidez, né, e de resultados até? A gente ganha uma rapidez muito maior, porque em vez de ter que fazer um exame que tem duas etapas no cateterismo, a imagem, a parte de análise da imagem e depois da funcionalidade da estenose, esse dado já é feito numa tomografia. A tomografia é um exame rápido, depois é feito esse processamento e a informação já vem pronta para a gente.
E, além do mais, a gente também tem uma economia de recursos. Porque a gente teria que usar um aparelho específico para medir esse fluxo. E agora a gente não precisa mais. A própria análise das imagens já nos dá essa informação. Então, a gente ganha rapidez, reduz custo e mantém a mesma eficácia ou uma eficácia até superior. Mas não querendo ser o advogado do diabo já sendo, isso não é passível de erro. Os algoritmos estão sendo cada vez mais refinados para justamente reduzir o erro. Porque, na realidade, o que a inteligência artificial faz é o que nosso cérebro faz. A gente tem um monte de informação acumulada nele. E a gente consegue fazer o diagnóstico através da análise do nosso cérebro, de todo o nosso conhecimento. Agora, a inteligência artificial consegue acumular muito mais informação e, o mais importante, acessar essa informação de maneira muito mais rápida do que é o nosso cérebro. Então, a chance de erro é menor. É claro que isso é um processo, né, que tem que ser feito a partir da experiência médica e tem que ser testado na prática, né, contra o método tradicional, que é a análise médica, para a gente ter segurança de que ele pode ser aplicado de maneira indistinta nos pacientes. E principalmente dominar a técnica, né, que é o importante. Exatamente, que é o fundamental. Tá bem. Obrigada, doutor Gilberto. Eu que agradeço. Até a próxima. Gente, uma boa notícia para os futuros papais. A licença paternidade, hoje fixada em 5 dias, poderá aumentar. Quem conta melhor esse assunto é a nossa advogada Virgínia Lobato Flores, no quadro Seus Direitos. Oi, doutora Virgínia. Oi, Regina. Olá para o pessoal de casa. No último 4 de novembro agora de 2025, a Câmara dos Deputados aprovou uma importante atualização na legislação brasileira. Trata-se da nova licença paternidade, que será ampliada gradualmente de 5 dias até chegar a 20 dias de afastamento remunerado para os genitores. Essa conquista representa um avanço significativo tanto na valorização da paternidade quanto no fortalecimento das famílias. Mas afinal, o que muda? Bom, o projeto então aprovado, o pai anteriormente tinha direito a 5 dias de afastamento, conforme uma previsão transitória da nossa Constituição Federal. Com este novo projeto, já aprovado pela Câmara dos Deputados, a licença ela será progressivamente aumentada, ou seja, aumentará de 5 para 20 dias, mas de forma gradual. Nos 2 primeiros anos, ele aumentará dos 5 para 10 dias. Nos segundos anos subsequentes, para 15 dias. E lá, no 4º ano, o total de 20 dias. Quem é que vai ter direito a este benefício? Ele é garantido a pais biológicos e adotivos sem qualquer tipo de distinção. Isso inclui pais casados ou união estável, pais adotivos de criança até 12 anos, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, pais solos, e em casos de adoção individual ou falecimento da mãe, né, tá garantido ali o mesmo período de licença paternidade. Se a criança recém-nascida ou adolescente adotada tenha deficiência, a licença ainda será acrescida de um período de 1/3. Ou seja, ao invés de 10 nós vamos ter 13, ao invés de 15 nós teremos 20 e ao invés de 15 teremos 20, de 20 teremos 27 dias para a questão do gozo deste benefício. Mais do que um benefício, ela é o reconhecimento ativo dos pais na criação dos filhos. Importante esta alteração que ainda ela não está em vigor. Por quê? Porque ela é um projeto aprovado na Câmara dos Deputados. Ela ainda precisa ser analisada pelo Senado e posteriormente sancionada pelo Presidente da República. Mas é importante que todo mundo tenha conhecimento e faça pressão para que sim, ela seja aprovada e entre em vigor. Gostou dessa informação? Aqui no programa da Regina eu trago sempre as informações do nosso mundo jurídico. Até o próximo programa! Me diz uma coisa, você está pensando em renovar sua casa ou dar uma cara nova lá para o seu ambiente de trabalho? A Simoneto Grupo Duarte tem o projeto ideal para transformar o seu sonho em realidade. E com condições que sempre cabem no seu bolso, né? Nesse mês de Black Friday, então aí sim, tem novidade boa chegando por aí. Vamos conferir? É proibido perder negócio em novembro aqui na Simoneto. Novembro é mês de Black Friday, novembro é mês de Simo Black, a maior Black Friday de todos os tempos da Simoneto Grupo Duarte.
Você conta até com 50% de desconto para realizar o seu sonho. Então, até o dia 30 de novembro, você que esperou a oportunidade do ano para realizar o seu sonho de um ambiente planejado, você vai vir tomar um café aqui comigo e realizar o seu sonho, tirar o seu projeto do papel. Mas uma atenção, uma coisa muito importante, são apenas 80 vagas, pessoal. A gente consegue atender 80 clientes para colocar na condição de fábrica com desconto de até 50% off. Então não perde tempo, você vai contar com a melhor condição do ano, com o maior grupo lojista do mercado, com o maior grupo de tradição de todo o estado do Rio Grande do Sul. E 3 pontos de atendimento, 2 em Porto Alegre e 1 em Canoas. Então corre, garante a tua vaga, vem conversar comigo e com uma das nossas designers e arquitetas e realizar o seu sonho com o menor preço do ano. Quem está aqui comigo hoje, nesse espaço estilo Simoneto, a Ana e a Paula. Só Prazer. isso já daria um nome só, tá, gente? Elas são as Irmãs ao Decor. Adorei esse nome. E remete, vocês sabem, lá um programa famoso que tem Isso. Irmãos à Obra, né? Isso. Só que lá relativo à obra. Isso. Vocês, relativa a essa questão da arquitetura, da decoração, Isso. enfim. E nós somos irmãs de verdade. São irmãs de verdade. É, começa Quando daí. é que começou isso? Faz quanto tempo? E uma vida toda. Sério, gente? Não, é do projeto É das o projeto? irmãs. Não, É. faz uns 3 anos mais ou menos que a gente está assim, focadas Focada. nisso, né? E eu achei bem bacana quando vocês sentaram aqui, que vocês me falaram assim, porque a gente quer levar a decoração. Isso. Como é que é? Me explica como é que vocês fazem, como é que vocês trabalham. Antes desses 3 anos nós tínhamos a loja. E acontecia que as pessoas muitas vezes elas compravam aquilo que elas achavam mais bonito e ficavam frustradas porque na casa delas não ficava bonito. Ficava bonito. Porque, Isso entendeu? acontece sempre. Pois então a gente percebia que as pessoas compravam errado. Elas não sabiam ser assertivas na hora da escolha dos objetos. Porque às vezes não é só a questão da medida. Tu tirou a medida e diz, aqui cabe. Cabe. Sim. Não quer dizer que combine. Exatamente. E aí deixava de ser um investimento para ser um gasto. E pra ser uma frustração. Sim, porque gastou, né? Aí o marido fica, né? Furioso, tu tá sempre sim. comprando e nunca tá feliz. Aham. Né? E a gente começou a perceber isso, sabe? Ou muitas vezes as pessoas se mudavam, recebiam um imóvel, mobiliavam e achavam ainda a casa vazia. Porque a decoração é o recheio. Essa é a grande verdade, né? É verdade. E também tem isso, às vezes não é a parede vazia, não quer dizer nada, porque ali é pra ficar, porque senão vai sobrecarregar muito, aí a pessoa vai lá, Intencional. pendura qualquer coisa, É. também não gosta. Quer dizer, a questão é que a decoração, ela tem todo uma razão e um lugar certo. São os objetos certos nos lugares certos. Porque não é só sobre decorar, mas é sobre bem viver. É isso. Então, os objetos certos nos lugares certos faz com que o cérebro receba a mensagem de um lugar que acolhe, de um lugar que abraça, sabe? De um lugar que faz tudo isso e, consequentemente, a sensação que vem é de felicidade. Tá, quer dizer que então o ambiente da gente tem que ter a ver com a gente, em primeiro lugar. Com certeza. Claro, e com isso do bem-estar, da felicidade, da gente se sentir bem de chegar em casa. Exatamente. É isso aí. E a decoração tem esse poder. Tu chega no final do dia, depois de um dia de trabalho, tu já sai do trabalho pensando em chegar em casa. Eu Naquela sou dessa. casa que vai ter o cheirinho. Aliás, eu já saio Viu? de casa pensando nisso. Isso aí, exatamente. E a casa tá para nos servir, né? A gente cuida da casa e a casa cuida da gente. É o nosso refúgio, é onde tu constrói memórias. Então tem que ser um ambiente gostoso. Sem dúvida. Qual que é a principal ou as principais queixas, né, de quem usa o trabalho de vocês, de quem usa o serviço de vocês? A primeira coisa que eles dizem é que a casa tá vazia. E às vezes a casa tá cheia. Gente. Aí vocês entram e dizem assim, não, a gente tinha que tirar a coisa que vocês não entenderam. E muitas vezes a gente faz isso, muitas vezes as pessoas dizem, eu só tenho tempo de ir na Tok Stock final de semana. Nada contra a Tok Stock, mas acaba sendo uma casa que não Fria. tem uma identidade, porque Fria. é uma casa padrão, né? Sem personalidade. Sem né? personalidade. E aí a gente acaba tendo essa possibilidade de entrar e resolver todas as coisas. Então, assim, se tu trabalha fora, não tem problema nenhum. A gente entra para resolver tapete, iluminação, a decoração, cortina, Que os na objetos. verdade são coisas que vão te trazer conforto Exatamente. e aconchego, que nem tu E tem falou. mais um detalhe nisso tudo. Porque quando a gente entra numa casa, a primeira coisa que a gente faz é ouvir
né? A pessoa que mora ali ou a família que mora ali, se tem pets, se tem filhos, enfim. Mas nós temos muito respeito e cuidado pela história da pessoa, porque a decoração vai contar a história dela. E é nessa hora que a gente pergunta se pode abrir os armários. Porque muitas vezes tu tem assim uma lembrança de uma viagem que tu fez numa ocasião especial, tu tem um presente de uma avó guardado e que tu não sabe como levar isso para decoração e tá tudo certo, tu não tem que saber, né? Mas nós sabemos e com certeza a gente vai construir a tua história de uma forma humanizada e muito personalizada, para que tu realmente te sinta em casa. Mas é isso, então, quer É o dizer, poder da vocês... decoração. É isso, e vocês irem até a pessoa é importante. Sim, porque a família enxerga muitas vezes o que a pessoa não enxergou. A gente monta num dia, deixa para a família avaliar, para o marido ver, os filhos, se tiver, enfim, quem desfruta daquele ambiente, como se sente nessa proposição. E vai ajustando, né? Assim como em casa, em ambiente corporativo também a gente trabalha dessa mesma forma e a pessoa tem total liberdade de escolher os itens para adquirir. Porque ambiente corporativo também é muito importante que a pessoa tenha humanize, e que tenha também uma coisa de organização, de planejamento, que muitas vezes não tem se tu tá em casa num ambiente qualquer, né? E um detalhe legal sobre o corporativo é que com os itens certos, tu vai poder transmitir a mensagem. Porque muitas vezes o cliente já sabe tudo sobre ti, porque ele já estudou antes de chegar na tua loja ou no teu escritório, ele já sabe tudo sobre ti. E agora, aquele momento que ele chega ali, ele precisa de credibilidade, de segurança, de certeza para realmente fechar o negócio. Claro. E esses empoderar, elementos, né? E esses elementos é o que vão fazer a diferença, junto, claro, né, com toda o trabalho que a pessoa faz, para que o cliente saia dali realmente com o negócio fechado. Tá bem, gurias, irmãs ao decor. Isso aí. Agradeço a presença de vocês aqui no Espaço Estilo Simoneto, muito legal. Prazer é nosso. Parabéns pelo trabalho e pelo interesse certo. na felicidade, né? No ambiente legal verdade. das pessoas. É verdade. Gente, vamos agora de saúde em casa. O Alex, que é o CEO da CG Home Care, né, não pôde estar aqui, vocês estão vendo hoje, mas gravou um tema super importante. Qual o papel da família no atendimento de home care? O tema é importantíssimo, Regina, que é qual o papel da família no home care. Muita gente acha que ter o home care em casa vai fazer com que a família não tenha mais nenhum tipo de envolvimento com aquele paciente. Pura mentira. Bem pelo contrário. A família ela precisa se envolver em outros aspectos que não são apenas do tratamento assistencial, que antes talvez a família os fizesse, agora já não faz mais porque tem uma equipe multidisciplinar por trás. Mas o papel da logística da casa, da logística de limpeza, da adequação dos ambientes, da questão dos empregados que vão fazer a parte, ou da própria família que vai fazer a parte da alimentação e da higienização dos itens do paciente, isto é uma obrigação da família. Outro lado importante também é a marcação de consultas e exames. Tem muita coisa que a gente não consegue fazer em casa e precisa ser encaminhado o paciente para o sistema hospitalar ou para o sistema ambulatorial, dependendo do tipo de exame. Então a família também tem que cuidar deste transporte, desse translado e do acompanhamento deste paciente até este local dos exames. Porque não é o profissional da saúde que é responsável pelo paciente. Sempre precisa ter um familiar para exames específicos. Um exemplo, uma endoscopia. A gente sabe que tem que ter um familiar responsável que estará naquele ambiente ambulatorial para executar esse tipo de exame. E por aí vai. Além disso, nós temos também uma questão lógica, né, de toda aquela manutenção da casa que precisa ter para receber um paciente, para receber um idoso com necessidades, ou mesmo uma pessoa normal, mas que teve uma patologia instalada. Então, a manutenção da casa, com a questão de elétrica, hidráulica, de barras de proteção, os ambientes da casa com pisos adequados, tudo isso precisa ter, no primeiro momento, uma adequação da casa e, no segundo momento, uma manutenção contínua desses itens. Então, espero que tenha ficado claro para que todo mundo tire as suas dúvidas, porque o home care é a solução
mas ele não é tudo. A família precisa sim participar. Hoje quem está comigo aqui, lá da Cássia e Cíntia, é a Cíntia, vocês estão vendo aqui, né? A Cíntia Mônica. E na verdade, para falar um pouquinho da importância do corretor de imóveis. Porque muitas vezes as pessoas, né, Cíntia, pensam assim, mas eu vou vender meu imóvel, eu mesmo e tal. E não sabem do conhecimento, né, e do preparo e tudo isso que um corretor de imóveis tem para apresentar e traz na hora de uma compra e venda, né? Sim, por isso que se usa a máxima, né, disse que imóvel só com corretor. E é verdade, tá? Não é só a questão do vendedor, é a questão do comprador, achar que vai ter alguma vantagem e estar comprando direto e pulando a questão de, como nós havíamos conversado, né? Pular essa questão, ninguém trabalha de graça. Tá? Nós nos envolvemos com uma série de coisas, nós fizemos o contrato, nós buscamos a documentação, as negativas, então a segurança que um corretor traz tanto para o comprador quanto para o vendedor é imensa. Isso evita problemas futuros, né? Isso aí traz essa credibilidade para isso. E é importante até que a gente fale no Cresci, né? Sim. Que é um órgão que rege isso, porque muitas vezes também, hoje em dia, a gente sabe que existem golpes, né, na praça de pessoas que não estão no Cresci registradas e que se passam por corretores, né? Sim, quer dizer, a habilitação no Cresci, no órgão, né, no nosso Cresci, é muito importante. O que acontece? Nós temos todo um apoio dentro do nosso Cresci, que ajuda as pessoas. Por exemplo, se tu está irregular com o Cresci, procura o pessoal, procura as delegacias, procura o pessoal, que eles dão todo o apoio para tu ficar apto para isso, tá? E também te dão todo um apoio de cursos, tanto de fotografia quanto de máquina HP, tanto apoio advogatício, mesmo também, né? Preparam mesmo para tu ir para o mercado e apto para estar vendendo e comprando imóvel. E aliás, isso do preparo, a gente estava conversando aqui também, sobre essa questão do corretor conhecer o imóvel e saber daquilo que ele está falando, ou seja, ele fez um estudo também, ele foi primeiro no imóvel, ele viu tudo que tem, ele vai ter argumentos para passar para esse comprador, né? Sim, o que a gente faz, né? Existe todo um questionamento que é feito no momento que o comprador chega no nosso escritório, né? Tu questiona, tu vê quantos filhos, se tem pet, se não tem, e qual é a ideia dele geral. O que é importante para os corretores em geral? Como nós temos a informação, são 2.900 corretores credenciados em Capão da Canoa, Xangri-Lá, Maquiné e Arroio do Sal. Isso aumentou bastante, eu acredito, Meu né? Deus, tá? É uma doideira. Mas o que acontece, tá? Tu tem que estar preparado para o mercado, tu tem que ter, tanto eu quanto a Cássia, mostrar esse diferencial, tá? De ter ido no imóvel, conhecido o imóvel, conhecido a planta de um apartamento da construtora. Tanto é que é feito o open house, quase hoje à tarde está acontecendo um open house, está acontecendo o lançamento de um outro empreendimento, onde é mostrado tudo que está se oferecendo naquele imóvel. Tudo isso faz parte do trabalho de vocês. Do trabalho, exatamente. De irem conhecerem antes, para saber ofertar o melhor. É isso, até porque a pessoa pode chegar para ti, quando ela te diz o perfil do que ela quer, tu já sabe qual daqueles condomínios, ou casas, ou apartamentos, tu vais mostrar para ela. Exatamente, é isso que temos que fazer, tá? Sermos as melhores. Exatamente, são as melhores. E esse é o diferencial da Cássia e Cíntia também. Exatamente. Que é a velha história do que a proposta... Não tem proposta que seja ruim. Que seja ruim. Vamos lá, colocar no papel, oferecer e fechar negócio. Com certeza. Aqui não passa uma, né? Nenhuma. Sim. Tudo é negócio. Obrigada, viu? Obrigada a você. Até a próxima. Até. Gente, e falando nisso, a Casa da Gente diz muito sobre como nós estamos também por dentro, né? Quando o ambiente está em harmonia, a vida flui com muito mais leveza. E hoje a Josia Pacheco fala sobre como alinhar a energia do seu lar e transformar pequenos detalhes em grandes mudanças no bem-estar do dia a dia.
Olá, pessoal! Para alinhar a energia do lar, comece limpando e organizando espaços, liberando o que não serve mais. Ser acumulador não permite que a energia do lar flua. Garanta uma boa circulação de ar e, se possível, a luz natural. Adicione elementos que elevem a vibração, como plantas, cores harmoniosas e o uso de óleos essenciais e sons relaxantes. Algumas terapias integrativas que são recomendadas para o equilíbrio da energia do lar são a aromaterapia. Os cheiros trazem com eles um remédio natural. Além de deixar o ambiente perfumado, auxiliam no bom funcionamento da nossa memória, trazendo para o nosso momento presente boas lembranças. A cromoterapia entra com a energia saudável das cores. Além de decorativas, as cores são um remédio natural para o equilíbrio da nossa saúde integral, equilibrando emoções e sentimentos. Ter um local dentro da sua residência com flores ou que remeta à natureza, onde você possa fazer minutos de pausa introduzindo a meditação e técnica de respiração, também contribui para o equilíbrio energético do seu lar. Quando estamos alinhados com a nossa energia espiritual, mental e física, isso reflete positivamente para o equilíbrio energético do seu lar e de todas as pessoas que convivem com você neste ambiente. Até logo! Tem moda no ar! A nossa querida Márcia Gross preparou mais um conteúdo cheio de inspiração, tendência e truques, né, que fazem toda a diferença na hora de se vestir. Então vem ver o que ela trouxe hoje. Oi, Regina, tudo bem contigo? Tudo bem com vocês que nos assistem? Gente, hoje de novo vim trazer super dica para vocês. Hoje quero falar sobre a estamparia, que a gente sempre fica na dúvida, né, Regina? Que estampa devo usar? Mulheres 40+, devo usar florzinha, listras, poá, o que fazer? Aí eu vou quebrar esse paradigma aí da estamparia para vocês. Gente, eu optei hoje usar um vestidinho super fluido, que tá um dia mais calor, inclusive aqui ó, de manguinhas, aonde eu posso subir as manguinhas para onde eu for entrar em ambiente mais formal e posso aqui ó, descer e mostrar mais o meu bronze, mostrar mais os meus ombros. Coloquei aqui um acessório para dar uma formalidade e o boné, que é a minha marca registrada, que eu não fico sem. Tu sabe disso, né, Regina? Que a minha vida ela só começa depois que eu passo pela academia e treino muito. E aí, justamente, não tirei o boné para mostrar para vocês que a gente pode sim usar o boné numa roupa mais formal. Além de proteger o nosso rosto, a nossa pele, os nossos olhos, eu não gosto de usar óculos de sol, então eu opto pelo boné, que ele super me valoriza e aí também me protege ali do sol, né? Enfim, protegendo a minha pele e os meus olhos. E não interfere aqui no meu look, que é um pouquinho mais formal. E aí, falando sobre a estamparia, vou falar para vocês, quando forem escolher, escolham por estampas étnicas, que daí independe tom de pele, independe, assim, biotipo e funciona muito. Inclusive, até para vocês depois escolherem calçado, né, ou o salto, ou o baixinho, que é super interessante ficar ligado nesses detalhes. Para quem tá mais bronzeadinha ou mais branquinha, a gente vai dar aqui, ó, dica de cores. Eu, ó, vou colocar na frente esse tom de azul, que valoriza aqui, ó, vocês estão vendo o meu tom de pele, ó, o quanto valoriza o bronzeado. E para quem está mais branquinha, Marcinha, o que fazer? Justamente usem cores mais vibrantes, que tragam assim mais suavidade, que valorizem mais o tom de pele, que traga mais assim a pele, né? Que evidencie mais a pele. É super interessante. Aqui, ó, os tons de azul vocês podem usar e abusar, que é um tom super neutro que valoriza para as mais branquinhas e para as mais clarinhas. E para as que são mais clássicas, assim, né? Vocês podem optar pelas listras, que trazem essa formalidade, esse ar mais alfaiataria, jogando com a opção de sandália, gladiador. Optem pelos tons dourados, tons nude, que super valoriza os tons de cores que vocês vão querer.
E para aquelas mais clássicas, as mais românticas, não poderíamos deixar de falar sobre o poá, que é super atemporal, que é super tendência e que super valoriza todos os ambientes que vocês vão estar. E, inclusive, na hora de escolher calçado, vocês também podem ou jogar um tênisinho para ficar mais formal, ou jogar a sandalinha, né? Ou com um saltinho, ou mais baixinha, super vai funcionar também. E aí, o interessante disso é mais ou menos, claro, tu identificar o teu estilo, o teu tom de pele e se sentir bem. Não adianta escolher alguma peça que seja super tendência, que a moda dita, mas que não combine contigo. Então, acho que tem esse paradigma aí de também saber usar o bom senso para valorizar o teu look. Eu acho que a dica, então, de hoje é essa. São as cores, são as estampas, tecidos fluidos, degotes profundos, degotes quadrados e ali o fundo de cor para valorizar o teu tom de pele. Eu acho que é isso para hoje. Regina, eu espero que tu tenha gostado, eu espero que vocês tenham gostado e entrem lá no canal da Regina no YouTube, se inscrevam e fiquem por dentro de tudo que acontece nos detalhes da moda. Um grande beijo para vocês, um grande beijo para ti, Regina. Até o próximo programa. Olha, eu quero falar agora de uma marca gaúcha que mora no meu coração, que é a Lisale, né? 100% feminina, com confecção própria, é uma moda para a mulher contemporânea, com peças atemporais, versáteis, cheias de estilo, roupas que valorizam geralmente o corpo, né? E a essência única de cada mulher. Tem no DNA a liberdade, o empoderamento, a confiança. É um legado de 3 gerações que une tradição e futuro, oferecendo looks que transitam do casual ao trabalho com elegância e autenticidade. Conversar com ela aqui é a doutora Stephanie Seolin, que vocês já conhecem muito bem, né? Nos acompanha, minha doutora também, minha dermatologista. E hoje eu quero propor para ela aqui, eu vou falar uma frase para ela, um desafio aqui para ela, que é o que a gente ouve na rua, tá? Vamos ver se é verdade. Por que que pele de rico é diferente? Parece que tá sempre bem, sempre um frescor, sempre limpa. Por quê? É verdade isso? Bom, não totalmente verdade, óbvio que existem exceções, mas eu acredito ditado, é uma bobagem, que esse ditado seja fundamentado na medicina ou na estética preventiva. Porque as pessoas que têm mais acesso, tanto acesso financeiro mesmo, em poder se cuidar, e acesso também à informação, elas começam muito mais cedo a se cuidar. Então é aquela pessoa que desde a adolescência ou como adulto jovem já vai a um dermatologista, já coloca na sua rotina cuidados com a pele. Então o sabonete certo, o creme certo, o hidratante certo, filtro solar. É cultural. Então, sim, eu acredito que tenha um embasamento, esse dito popular nisso. Então, é aquela pessoa assim que quando começa a ter acne, já vai tratar a acne, então vai ter menos cicatrizes de acne, que são aqueles furinhos na face. Vai usar os produtos certos, então não vai ter tantos vasinhos na face, porque quando a pessoa fica muito tempo usando o produto errado, pode ter efeitos colaterais. Então, eu acho que essa pele de rica é uma pele viçosa, é uma pele hidratada, é uma pele sem marcas, sem cicatrizes. E é de quem também conhece a sua pele. Sabe se é oleosa, se é seca, se é mista. Mas porque vai ter até esse conhecimento sendo orientado por um bom profissional. E aí entra também os procedimentos
profiláticos. Então, se tu pensar assim, nós temos diferentes etnias e as pessoas têm uma característica de pele muito diferente uma da outra. Então, eu tenho pacientes de 16 anos que já estão fazendo toxina botulínica no rosto, por exemplo, porque as ruguinhas da testa, a mímica facial já estava marcando a pele. Então, já veio acompanhada da mãe, a gente já está fazendo uma toxina botulínica profilática para não deixar marcar. É isso que eu ia te perguntar. Então, quer dizer que se a pessoa fizer bem jovem, ela já evita que tenham sulcos mais profundos. Claro, evita as rugas mesmo, né? Quando a gente fala de toxina botulínica, a gente fala em evitar, fazer uma miomodulação facial para evitar que a pele vinque e fique marcada. E também nós podemos fazer alguns preenchimentos estruturais à medida que a pessoa vai envelhecendo, tu já vai preenchendo coxins para não formar os sulcos, para não ficar com aquele excesso de pele, aquele caidinho em alguns locais da face, para manter o contorno do rosto em dia. Então, é só tu pensar assim, eu tenho 36 anos, por exemplo, e eu faço toxina botulínica no meu rosto desde os 26. Então, eu não tenho marcas na minha testa, eu não tenho marcas de pezinhos de galinha na lateral do rosto, começar, porque eu não deixei marcar, eu fui fazendo com intervalos maiores, doses menores, realmente uma toxina profilática. Então, tu vai ver que tem mulheres de 36 anos que nunca fizeram, que já tem marcas, que nós vamos precisar associar outros tratamentos, porque a toxina já não sai e agora não vai resolver totalmente. E agora em favor, né, de todas as mulheres e não só das mulheres que tenham só acesso, mas também é o seguinte, a pessoa saber o que a pele dela precisa, né, desde cedo, inclusive se alimentar bem também, para ter uma pele bonita. Quer dizer, é um conjunto, né? Então, nós temos esses cuidados diários, nós hoje sabemos da importância do sono, da alimentação, da hidratação, do controle do estresse, então a gente sabe de todo esse estilo de vida que a gente chama. E não é só questão de produto, e a né? gente sabe, é uma questão de cuidado também. Sim, e a gente sabe que existem procedimentos que as pessoas não precisam esperar estarem com os sulcos fundos, com as ruguinhas marcadas. Não, dá para tratar isso antes. E aí vem de encontro com esse ditado popular. Porque as pessoas que têm mais acesso, tanto por acesso financeiro quanto por essa informação, elas vão fazer tratamentos e vão ter cuidados de rotina. Então, que vão ajudar a pele a ficar assim mais bonita por mais tempo. Um exemplo que eu gosto sempre de citar é a Sandy. É verdade. A Sandy, a mãe da Sandy, procurem fotos delas e vocês vão ver como a orientação por um bom profissional faz com que os anos vão passando e a pessoa se mantenha bem, né? Exato. Sem rugas, sem sulcos, sem flacidez exagerada. Então, isso é um conjunto de procedimentos. É a toxina botulínica, é o bioestimulador de colágeno, preenchimentos estruturais e sem exagero. Quando a gente fala em preenchimento, muitas vezes as pessoas já pensam naquela face volumizada, mas não precisa. É preventivo, é bem isso mesmo. Olha, tá aí, né? Vocês já sabem. Então se cuidem, não é nem precisa pagar muito caro, não é isso não o produto, mas tem que se autocuidar. Obrigada, Stephanie, valeu. Imagina, adorei. No episódio bônus do Limonada Zen, o Adriano Sescani, meu diretor aqui, traz um pouco mais sobre a escrita terapêutica, uma forma simples e poderosa de organizar sentimentos, aliviar tensões e abrir espaço para uma vida mais leve e consciente. Depois de um longo período de terapia tradicional, eu fui para a escrita terapêutica através do Limonada Zen, o blog, como eu já falei aqui para vocês. E o que eu posso compartilhar é que foi um momento importante de autoconhecimento. Patrícia, escrever é autoconhecimento? Sim, podemos dizer que escrever é autoconhecimento. Escrever faz a gente olhar para si, né? Então, a gente precisa se pensar e pensar o que a gente quer escrever, como que essa escrita se relaciona com a forma que a gente vive. Então, é uma ferramenta maravilhosa para o autoconhecimento. Sabe que eu, quando tenho um problema difícil a ser resolvido, eu prefiro escrever do que falar.
E ali eu consigo botar no papel o que eu realmente quero falar, dizer, repenso e vou. E eu acho que é mais ou menos por aí, né? Sim, justamente por isso, por essa possibilidade da gente editar, né? Apaga, volta lá, seja à mão, seja no computador. Então, tu consegue se pensar, consegue ser mais preciso na forma de colocar algumas questões. Isso acaba fazendo muita diferença. A gente está escrevendo menos e falando mais hoje no mundo, né? Sim, falando mais e se escutando menos. Então eu faço muita relação da escrita com a escuta, né? Que a escrita não deixa de ser um exercício de se escutar mais. E a gente só consegue escutar o outro se a gente se escuta mais também. Tu tem uma oficina de escrita terapêutica, criativa, afetiva. Como é que funciona? Na verdade, é uma oficina de escrita relacionando com a saúde mental. As pessoas têm sentido necessidade de se expressar das mais diferentes formas, né? O cuidado com a saúde mental e que a escrita pode ser uma forma de elaborar tudo isso. Então, na oficina, eu procuro trazer algumas referências do que é escrita para mim, né? Porque eu acho que tem uma coisa importante, legal de te contar, Adriano, é que muitas vezes a gente pensa que tu tem que escrever uma coisa maravilhosa, assim, tu tem que estar extremamente inspirado para escrever, tem que, né, dar aquela lampadazinha na cabeça, assim, e achar lindo aquilo. E não, eu penso que a escrita se faz com o ordinário, com tudo aquilo que está no cotidiano. Olha esse dia lindo, né, que a gente está... depois de dias de chuva, né? Depois de dias de chuvas, de dias tão cinzas, né? Um ano difícil. Muito. As pessoas ficavam o tempo inteiro me falando assim, nossa, isso está sendo um gatilho para minha depressão, né? Esse tempo meteorológico, tudo isso que está acontecendo no mundo e ao meu redor. E a gente poder estar num dia como hoje e também olhar por um detalhe e reparar na vida, né? Eu sempre gosto de dizer que reparar é um verbo muito especial, porque a gente para e repara, que vai na contramão dessa vida louca, acelerada digital que a gente está vivendo, né? Digital, com pouco contato que não seja com a tela, né? Então, usar esses elementos do ordinário, do cotidiano, daquilo que é mais simples, mas que nos toca para fazer uma escrita da forma que ela for, é algo muito bacana. Então as pessoas não têm que se bloquear. Muitos dos bloqueios acontecem por isso. Ah, porque eu não vou escrever uma coisa maravilhosa, ó, que nem aquela escritora que eu li. Elas são inseguras, as pessoas, né? Todos somos, né? Então a gente pode se permitir escrever o que sair. Quantas vezes a gente pega lá um caderno que ficou anos dentro de uma gaveta e olha e diz assim, nossa, que legal aquilo ali que eu escrevi naquele momento. É bonito rever, né? É muito. E a gente evolui também. Quando a gente escreve e depois relê, é bem isso que tu falou, né? A gente volta pro passado e vê que bom que a gente fez aquilo ou se a gente faria diferente hoje. Exatamente. É a nossa evolução. Isso que é o bacana também, né? Nossa, eu não achei legal aquilo, não gostei, eu faria de uma outra forma hoje. Então isso não tem nenhum problema, pelo contrário, isso é um sinal do quanto que a gente muda, do quanto que a gente evolui, do quanto que a gente vai se diferenciando na vida, né? Se modificando. E é importante, Patrícia, a gente pensar o seguinte, né? Que no papel a gente não consegue mentir pra gente mesmo. Então, Adriana, eu acho que no papel a gente não consegue mentir pra gente mesmo, né? Porque tá ali, fica registrado o que a gente está sentindo, né? Claro que pode ter muitas camadas essa escrita e a gente precisa poder entender essas entrelinhas muitas vezes. Esse desabafo na escrita, ele é muito potente. Quem canta seus males espanta e quem escreve se trata melhor.
Comigo aqui é ela, Silvia Goulart, da Up Models, que vocês conhecem bem. Já sei que estão cheios de dúvidas, porque quando a Silvia aponta no programa da Regina é sempre isso. As pessoas querem saber um monte de coisa, tanto adultos quanto crianças. Nunca vi como esse mundo é um mundo que atrai as pessoas, né, Silvia, para começar. E que tantas dúvidas que tem, né? Que tantas, né? Isso que tu esclarece muito as dúvidas também nas redes sociais, né? Sim. Inclusive. Silvia, vamos começar esclarecendo uma que é básica, inclusive. Qual a diferença entre agência e produtora? Isso é muito importante as pessoas saberem, porque às vezes eles participam de um evento em uma produtora e acham que ali eles já vão ser encaminhados para um trabalho. Então, o trabalho da produtora é dar o curso, fazer a aula de passarela, os cursos, o preparo e apresentar para a agência. Enquanto o nosso trabalho como agência é encaminhar os modelos para as marcas e para os trabalhos. Então, o nosso trabalho complementa o trabalho da produtora, mas a produtora em si não encaminha o modelo diretamente para um comercial. Vocês já são o segundo passo. Exatamente. Ou seja, né? Quando o modelo participa de um evento, por exemplo, né? Qual é o próximo passo? O próximo passo é escolher a agência que vai representar ela, se inscrever na agência para daí poder dar início à carreira. Ela pode ter mais de uma agência? O ideal é que ela escolha uma única agência por estado. Pode escolher mais de uma agência para que ela tenha mais oportunidades, né? Porque se ela se inscreve no mesmo estado em mais de uma agência, as oportunidades vão ser as mesmas. Então, se ela escolhe uma agência em cada estado, ela acaba tendo um leque maior de oportunidades. Quer ver que agora eu vou incendiar vocês pelo seguinte. Essa é a parte que todo mundo sempre fala. Tá, mas tem custos, gente. Então, Silvia, vamos explicar, né? Tudo isso, quer dizer, isso é... na verdade, real, existem custos, né? Mas porque existe uma profissionalização, existe uma indicação da agência e os clientes, né? Tudo que tu recebe dos clientes. Então, vamos explicar para as pessoas isso. Essa parte do investimento existe sim, até porque o modelo está contratando serviços da agência e por isso é cobrado um valor. Então, a gente tem um custo para quem quer entrar na agência, porque a gente gerencia e administra a carreira do modelo, apresentando eles para marcas e para possibilidades onde ele vai receber cachê por todo o trabalho que ele for fazer. Bom, participei lá do evento, fui aprovada. E daí eu já estou na UP, eu já faço parte da UP. O modelo só faz parte da agência a partir do momento em que ele se inscreve na UP. Então, ele foi lá na agência ou ele fez o cadastro online, ele está apto, ele vai ser apresentado para as marcas. Ele não fez a inscrição, ele só participou do evento, ele ainda não faz parte do casting. Não é automático. Não é automático. A pessoa tem que procurar vocês, tem que dizer, eu quero fazer parte da Up Models. Exatamente. E se inscrever para isso, né? Fazer um cadastro onde a gente tenha as fotos do modelo, tenha todas as medidas para que a gente possa apresentar eles para os trabalhos. Tá, e a gente até já falou disso, se modelo pode estar em mais de uma agência. Eles vão reclamar. Tá, mas aí eu tenho menos chances se eu faço parte de uma agência só. Como é que a gente instrui o modelo para isso? Por que é legal ele ter uma agência? O ideal é que ele tenha uma agência por estado para justamente ele ter mais oportunidades. Porque dentro do estado, quando entrar um trabalho para a UP, vai entrar para as outras agências que são do mesmo estado. Quando entrar um trabalho lá em São Paulo, lá no Rio de Janeiro, lá em Belo Horizonte, aquelas oportunidades não vão acontecer aqui. Então a gente acaba indicando que o modelo escolha uma agência por estado para que ele realmente tenha mais oportunidades. Isso é muito importante que a Silvia falou agora. Quer dizer, o modelo, mesmo sendo gaúcho, ele tem chance, criança ou não, de sair também do estado e de ter oportunidades fora daqui. Inclusive, a gente faz muitos trabalhos para Santa Catarina e Paraná. Então, a gente tem alguns pra gente. Uma demanda de clientes lá. A gente acabou de gravar a Ludifor, que é uma marca de energia elétrica. O comercial está no nosso Insta. Foi gravado em Santa Catarina com modelos aqui do Rio Grande do Sul. E também, só para lembrar, vocês já indicaram pessoas para gravação de novelas, aberturas, né, de novelas. A gente faz campanha de filme, a gente faz campanhas nacionais e internacionais. A gente gravou recentemente a campanha de TikTok com muitos modelos aqui de Porto Alegre. Então a gente atende uma demanda de clientes nacionais e internacionais, onde as gravações acontecem aqui no Sul. Tá bem, Silvia. Acho que por enquanto é só, né? Mas a gente vai se repetindo,
porque as perguntas elas continuam surgindo, né? Sim. E a gente sempre tem o que falar aqui, o que explicar. Obrigada por hoje. Obrigada. O programa da Regina vai ficando por aqui, passando para te lembrar que vocês podem rever esse e outros programas, né, no canal da Regina Lima no YouTube. Aproveita e te inscreve, tá bom? O programa da Regina, você sabe, tem um patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, ambientes lindos e modernos, nas lojas das avenidas Plínio Brasil Milano, 1689, Avenida Ipiranga, 7630 em Porto Alegre, e também na Rua Liberdade, 46 em Canoas. E claro que eu tenho que falar da Via Pádova Móveis e Decoração, que é onde nós estamos agora, que fica no segundo andar da Simoneto, da Avenida Ipiranga, 7630. Simoneto e Via Pádova, elegância e sofisticação para o celular. Até o próximo programa inédito, quarta-feira que vem. Beijo, mas acompanha sempre aqui o canal, te inscreve.